Você já se perguntou por que algumas mulheres não esquecem certos homens, mesmo sem razão aparente? Existem perguntas capazes de atravessar defesas, tocar memórias ocultas e despertar desejos que ninguém mais consegue. Hoje, você aprenderá a arte de plantar essas sementes invisíveis e irresistíveis na mente feminina. Não se trata de elogios superficiais, cantadas ou frases prontas. Trata-se de manipular delicadamente o subconsciente, de conduzir a conversa com intenção e silêncio, de transformar cada pergunta em uma chave que abre portas emocionais que poucos homens conhecem. Imagine-se segurando o poder de instigar curiosidade e desejo em cada palavra, fazendo-a revelar mais do que qualquer conversa comum poderia alcançar. Cada pergunta estratégica que você fizer será um fio que conecta você ao mundo emocional mais profundo dela, invisível, porém irresistível. A maioria dos homens fala sobre si. Você fará diferente. Fará com que ela fale, que revele lembranças, desejos e contradições. Maquiavel sabia: não é o que você mostra, mas o que consegue extrair do outro que define o poder. E é exatamente aí que a sedução começa. Estas 10 perguntas são pequenas armadilhas emocionais, cuidadosamente construídas para gerar fascínio, confusão e até obsessão. Elas não prometem amor instantâneo, mas criam uma conexão invisível que se instala no subconsciente dela, tornando você inesquecível. Não é um truque barato, é psicologia aplicada com precisão maquiavélica. Cada pausa, cada olhar e cada silêncio que acompanha uma pergunta intensifica a experiência. Você não apenas conversa, você provoca emoção, curiosidade e desejo de forma quase imperceptível. Quando uma mulher se abre emocionalmente, ela associa a experiência a você e não a pergunta em si. Essa é a essência da estratégia: tornar sua presença inesquecível, fazendo com que o cérebro dela relacione intensidade emocional à sua figura, sem que você precise se esforçar para impressionar. O que você aprenderá aqui não se encontra em conselhos modernos de sedução ou frases de efeito. É a psicologia do poder, do jogo invisível entre atração, desejo e influência emocional. Quem domina essas perguntas domina o espaço onde lógica e razão perdem a vez, e o desejo assume o controle. Prepare-se para um mergulho profundo. Cada pergunta será um instrumento, cada resposta uma janela para o subconsciente dela. Você verá como conduzir o diálogo, como usar pausas e silêncio, e como transformar palavras simples em gatilhos que ela jamais esquecerá. Agora começa a primeira incursão no território das 10 perguntas. Pergunta número 1. Que tipo de homem é difícil para você esquecer, mesmo que não tenha sido bom para você? Não é apenas curiosidade, é um convite a reviver memórias e emoções que ela jamais revelou a outros. Essa pergunta não é sobre o ideal ou o bom, mas sobre intensidade. Ela revive homens que marcaram, não pela bondade, mas pelo turbilhão emocional que causaram. Ao ouvir isso, ela se reconecta com sentimentos que nenhum elogio educado poderia despertar. Você abre uma porta que poucos ousam tocar. Enquanto responde, ela projeta emoções e experiências em você, associando sua presença àquelas memórias intensas. É um jogo silencioso. Você não compete, não julga, apenas observa e permite que ela se revele, como se sua mente fosse um espelho e você a luz que ilumina cantos escondidos. Não interrompa, não corrija. Cada hesitação, cada silêncio aumenta a tensão emocional. Ela compartilha porque sente segurança, mas também porque algo no seu olhar e na sua energia indica que você pode lidar com a verdade dela. A profundidade não se impõe, se oferece e você se torna o receptáculo. O segredo está no controle do tempo e do espaço da conversa.
Faça a pergunta quando houver conforto, seja numa caminhada tranquila, sofá, à meia luz ou conversa íntima. Evite mensagens. Isso não é informação, é sensação. Você cria experiências que ela revive mentalmente, lembrando de você constantemente. Ao final, responda com sutileza. Acho que agora entendo você muito melhor. Um sorriso calmo sela o efeito. Você não precisa contar sua história. O que importa é que ela percebeu que você tocou algo que ninguém mais conseguiu. E isso, meu amigo, é o início da influência maquiavélica. Pergunta 2. Qual foi a coisa mais perigosa que alguém despertou em você? Esta não é apenas curiosidade. É convite para explorar emoções que desafiam a razão. Você sugere perigo, sem ser ameaçador, e desperta a atração através de um jogo sutil entre risco e segurança. Ao perguntar isso, a mente dela congela. Ninguém ousou antes. Ela sente que você pode lidar com sombras emocionais, com intensidade. Você se torna diferente, detonador de memórias profundas, enquanto observa cada reação. Um leve sorriso, nada mais, e a tensão cresce, criando fascínio silencioso. Não pressione. Se hesitar, apenas segure o olhar e diga algo como: tudo bem, às vezes o perigo também pode ser bonito. Você estabelece intimidade quase viciante. Segurança e risco se misturam, gerando uma conexão que muitos tentam, mas poucos conseguem. Ela começa a associar você a essa emoção. Essa pergunta quebra a zona de conforto. Ela reflete sobre experiências que não estava preparada para compartilhar. Cada resposta revela padrões, gatilhos e intensidade. Você aprende sobre seu mundo emocional, enquanto simultaneamente cria vínculo, tornando sua presença memorável e impossível de ignorar. Aplique com cuidado. Escolha momentos de cumplicidade, conversas profundas, experiências compartilhadas ou silêncios confortáveis. Ao mudar suavemente de assunto depois, a pergunta continua ecoando na mente dela. Sem perceber, ela associa você à emoção que despertou. Isso é a arte maquiavélica em ação. Pergunta 3. Quais sinais seu corpo envia quando alguém te atrai e você não quer demonstrar? Aqui você entra no campo oculto da linguagem não verbal, observando desejos que ela ainda tenta esconder. É um convite sutil para que revele o que nem ela sabia que estava transmitindo. Ao ouvir a pergunta, ela reage sem perceber. Sorriso nervoso, olhar baixo, mãos inquietas. Cada gesto é uma confissão silenciosa. Você não precisa falar nada, apenas observa. Cada detalhe cria conexão, e ela começa a perceber que você lê emoções antes que sejam verbalizadas. Não haja como um garoto ansioso. Mantenha o olhar firme e leve sorriso. Sua presença deve transmitir controle, serenidade e mistério. Ela se sente observada e compreendida, mas sem pressão. Esse equilíbrio gera fascínio silencioso, porque você valida emoções sem invadir, apenas percebe. Essa pergunta provoca autoconsciência nela. Ela se observa enquanto responde, tornando cada encontro mais intenso e cada reação mais significativa. Você cria um padrão. Ela percebe que você percebe, e essa percepção gera desejo e curiosidade, mesmo quando não há palavras trocadas. A chave é o momento e o ambiente. Pergunte em situações de intimidade e calmaria, quando há espaço para pausas e observação. O efeito é multiplicado se você permanece sereno, sem rir ou reagir exageradamente. A tensão sutil entre presença e silêncio transforma o encontro em experiência inesquecível. Pergunta 4. Qual é a sua fraqueza mais secreta? Aquela que só alguém especial poderia descobrir? Aqui você convoca vulnerabilidade e exclusividade, mostrando que sua intenção não é julgar, mas acessar um espaço emocional reservado, despertando confiança e sensação de singularidade. Ela pode hesitar, dizer: não sei se devo contar.
Esse instante é ouro. Você não pressiona, apenas observa. A hesitação ativa a imaginação e desejo. Ao sentir que você respeita limites, ela se abre gradualmente. Vulnerabilidade compartilhada cria conexão poderosa e um vínculo emocional difícil de romper. Essa pergunta revela muito sobre como se conectar com ela. A resposta indica pontos de sensibilidade, necessidades emocionais e gatilhos que geram confiança. Sua função é absorver, compreender e reagir com sutileza, transformando cada revelação em vínculo, não em julgamento ou intervenção. O efeito maquiavélico é duplo. Ela se sente especial por compartilhar algo raro, e você se torna alguém que inspira sinceridade sem exigir. A relação muda silenciosamente. Ela associa você à segurança, à profundidade e à capacidade de lidar com sua essência sem medo ou invasão. O momento certo multiplica o efeito. Em conversa íntima, em longos silêncios confortáveis ou após experiências emocionais compartilhadas. Ao respeitar o ritmo dela, você faz com que cada palavra reverbere na mente dela, criando uma conexão quase invisível, mas absolutamente inesquecível. Pergunta 5. O que um homem faz que faz você se sentir em perigo, mas ainda assim querer mais dele? Aqui, você toca no ponto onde atração e risco se encontram. Ela pensa no proibido, no que desperta a adrenalina, e você se torna o reflexo dessa tensão emocional, ainda que sutil e controlado. Essa pergunta a faz acessar sua zona de caos emocional. Ela descreve homens que desafiaram limites e mexeram com emoções profundas. Cada resposta revela padrões do que desperta desejo nela, e você aprende como incorporar essa energia de forma estratégica, sem precisar ser tóxico ou invasivo. Ao escutar atentamente, você entende gatilhos que combinam atração com perigo. Não é sobre seduzir com manipulação, mas sobre criar presença intensa. Ela associa você à excitação emocional que poucos homens conseguem gerar, tornando sua figura memorável e intrigante em níveis que palavras comuns não alcançam. A chave está na sutileza. Não pressione, apenas ouça e observe. Se ela mencionar algo como desapego ou intensidade, você reconhece sem julgar. Interessante. Então é isso que desperta sua atenção. Uma frase simples, mas que reforça sua autoridade e o efeito emocional da pergunta. Essa é a essência maquiavélica. Explorar desejos sem entregar seu próprio coração cedo demais. Você conduz atenção, mas mantém controle. Ela sente risco e segurança simultaneamente, criando fascínio, curiosidade e uma sensação de que você compreende camadas que ninguém mais percebe. Pergunta 6. Qual é a coisa mais louca que você faria se ninguém nunca soubesse que foi você? Aqui você ativa a mente oculta dela, fazendo-a explorar fantasias, desejos e comportamentos que normalmente manteria em segredo. A resposta não importa. A provocação mental é o alvo. Ao ouvir a pergunta, ela percebe que pode imaginar sem julgamento. É libertação emocional associada a você. Ela cria cenários mentais, imagina e sente a intensidade de seus próprios pensamentos. Você é o catalisador de uma fantasia que se conecta à emoção e não à razão. Você não precisa extrair confissões completas. Basta provocar reflexão e imaginação. Se ela diz, não sei se deveria contar, perfeito. Isso confirma que você tocou em algo profundo, invisível, mas irresistível. O efeito é sutil, mas marca a mente dela como um pensamento impossível de esquecer. A estratégia está no silêncio que segue a pergunta. Enquanto ela processa mentalmente, você permanece calmo, observando. Cada sorriso, olhar ou pausa amplifica o efeito. Ela associa a liberdade de explorar seu lado selvagem à sua presença, reforçando curiosidade, desejo e fascínio de forma invisível. Use essa pergunta em momentos de confiança e intimidade. Conversas longas, olhares prolongados, experiências compartilhadas.
Ao final, a fantasia criada mentalmente permanece ligada a você. Essa é a arte silenciosa da sedução. Tornar-se presença constante na mente dela, sem precisar dizer uma palavra a mais. Pergunta 7. Como você se comporta quando começa a gostar de alguém, mas não quer admitir? Esta pergunta toca o ponto onde a paixão e a negação se cruzam. Ela revisita momentos de resistência emocional, e você observa como o desejo se manifesta mesmo quando ela tenta escondê-lo. Enquanto responde, ela recria mentalmente experiências passadas, analisando seu comportamento diante da atração. Se você já despertou algum interesse, a mente dela começa a projetar essas sensações em você, transformando o diálogo em um jogo silencioso de emoção e conexão profunda. Se ela admite que se afasta ou age de forma fria, você sorri levemente. Então agora, eu sei que estou começando a te afetar. Com isso, você valida a emoção sem forçar, ativa desejo e cria um rastro psicológico que aumenta fascínio e curiosidade, mesmo que ela negue em palavras. Essa pergunta gera dúvidas e tensão silenciosa, mas de forma elegante. Ela percebe que você entende sinais sutis do desejo, e essa percepção aumenta a atração. A interação se torna memorável, porque você transforma comportamento inconsciente em conexão consciente, sem precisar dizer que está interessado. Pergunta 8. O que deixou a maior marca em você vinda de um homem, mesmo que ele não esteja mais na sua vida? Não se trata de nomes, mas de atitudes, gestos e emoções que permaneceram. Você mapeia padrões de intensidade emocional e entende o que realmente a toca profundamente. Ao escutar a resposta, você identifica os arquétipos que provocam fascínio nela. Se ela menciona atenção silenciosa, intensidade ou presença não invasiva, você agora sabe como replicar essa energia. Sua presença se torna subconscientemente associada às experiências emocionais mais marcantes que ela já viveu. A pergunta transforma a memória em projeção. Ela revive experiências e associa você à mesma sensação. O cérebro não distingue entre lembrar e reviver. Assim, você se torna a nova moldura das emoções antigas e sua imagem se instala na mente dela de maneira profunda, invisível e inesquecível. Você absorve informações, mas não reage impulsivamente. Cada detalhe é ferramenta para futura conexão. Essa pergunta não é sobre controle, mas sobre percepção estratégica, entender padrões de desejo dela e como sua presença pode gerar efeito emocional semelhante ao que ela já considera inesquecível. O efeito maquiavélico é silencioso. Você se posiciona como alguém capaz de criar experiências emocionais intensas sem esforço, apenas pela compreensão do que desperta fascínio nela. Ela começa a projetar expectativas, imaginando você no papel daqueles homens que marcaram sua memória emocional. Escolha o momento certo para esta pergunta. Conversas íntimas, longos silêncios ou experiências compartilhadas. Ao fazer isso, você cria uma associação entre sua presença e emoções intensas já vividas, tornando-se referência subconsciente de intensidade e desejo. A estratégia é invisível, mas profundamente eficaz. Pergunta 9. Já aconteceu de alguém atrair você e você não entender o porquê? Esta pergunta é uma armadilha sutil, provocando reflexão sobre atração irracional. Ela revisita momentos de fascínio inexplicável e começa a projetar sentimentos confusos que você desperta nela. Ao responder, ela enfrenta dissonância cognitiva. O que sente não combina com o que entende. Esse curto-circuito emocional aumenta desejo e curiosidade. Você não afirma nada, apenas sugere. O silêncio e a observação se tornam poderosos aliados, fazendo com que ela pense em você continuamente. Se ela admite já ter sentido isso, você pode dizer: às vezes, o inexplicável é o mais real.
Um comentário simples, mas o silêncio que se segue amplifica a tensão. Ela começa a se perguntar se isso acontece com você, ligando emoções confusas diretamente à sua presença. O poder desta pergunta está na sutileza. Nada é declarado, tudo é insinuado. Você cria um laço invisível, fazendo com que ela explore a própria mente emocional enquanto associa essa experiência a você. Desejo e curiosidade se misturam e você se torna inesquecível sem precisar agir diretamente. Pergunta 10, a mais estratégica. Se alguém pudesse entender você sem precisar explicar nada, que lugar essa pessoa teria na sua vida? Uma pergunta que planta uma cena mental impossível de remover, fazendo com que ela a imagine você como presença significativa, quase indispensável. Essa não é uma pergunta sobre lógica, mas sobre sentimento. Ela visualiza conexão, compreensão e aceitação. Sem exigir resposta direta, você cria um espaço emocional onde sua figura se torna refúgio e mistério ao mesmo tempo, um lugar seguro que desperta desejo e curiosidade profunda. Se ela comenta, é difícil encontrar alguém assim, você responde com calma. Talvez não seja tão difícil quanto pensa. A pausa que se segue sela a sugestão. O silêncio não é vazio. É a assinatura de quem domina a arte de influenciar emoções, deixando sua presença marcada no subconsciente dela. Estas 10 perguntas, aplicadas no momento certo com o olhar e tom adequados, criam um efeito cumulativo. Cada interação aumenta fascínio, desejo e lembrança. Você se torna referência emocional e psicológica, quase inevitável na mente dela, capaz de gerar obsessão sutil e atração profunda. Este conhecimento não se encontra em conselhos de namoro ou truques superficiais. É a psicologia do poder aplicada à sedução. Palavras tornam-se armas, silêncio é aliada, e você se posiciona como estrategista que entende como mexer com desejo, memória e emoção de forma invisível e irresistível. Se ao menos uma dessas perguntas tocou você, imagine o efeito completo usado com maestria. O que você aprendeu aqui transforma conversas em experiências inesquecíveis. Comente qual pergunta mais te impactou, aplique com inteligência e lembre-se: na mente feminina, a presença estratégica sempre supera qualquer fala comum.